Então, mais uma vez, bom dia a todos, bem-vindos aqui às reuniões clínicas da Medicina Esportiva da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Mais uma vez, um prazer tê-los aqui participando da nossa reunião. Como sempre, eu agradeço em nome do nosso professor Alberto Pocchini, professor Carlos Andreoli, professor Beno Enisman. Às terças-feiras é o nosso horário administrativo, que eles ficam resolvendo inúmeras questões administrativas na universidade, nem sempre conseguem estar presentes, mas eu dou as boas-vindas aqui em nome de toda a nossa equipe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prática de atividade física em crianças e adolescentes. Nós já iniciamos esse tema há mais ou menos um mês atrás com a professora Marília. O professor Zogaib também tem comentado nas aulas, em todas essas aulas, tem falado também um pouquinho sobre essa questão da prática de atividade física durante o desenvolvimento, e hoje nós vamos ver uma visão um pouquinho mais do pediatra, um pouquinho mais do cardiologista. Então eu convido aqui a Silvana Vertemati para apresentar. Bem-vinda, Silvana, amiga de longa data, companheira aqui do mestrado, aqui dos nossos ambulatórios, então é um prazer imenso tê-la aqui na nossa reunião. Fique à vontade. Obrigada, Paulo. Uma honra aí a gente estar participando com todo mundo, e eu acho que é um tema bem legal. Na verdade, eu aproveitei, né, quando você me fez esse convite aí para a gente seguir essa linha de orientação aí com crianças e adolescentes, eu aproveitei que recentemente, agora em julho, a American Heart Association, né, publicou um statement, né, uma diretriz justamente falando sobre o condicionamento cardiorrespiratório das crianças, né, na juventude, como um importante marcador de saúde no futuro. Então, eles, todos os maiores cientistas que atuam na área, né, é uma área que, fora do Brasil, tem um incentivo muito grande no sentido de promoção de saúde, né? Então a fisiologia do esporte, a assistência pediátrica e cardiopediátrica relacionada aos jovens, ela tem esse motivo de prevenção de saúde, porque muitos governos entendem que a melhor forma hoje em dia de se precaver as doenças crônico-degenerativas e os gastos com as doenças crônico-degenerativas estão justamente no incentivo da atividade física, do esporte, e nas crianças e nos adolescentes, inclusive naqueles que já são acometidos por doenças, né? Cardiopatas, neuropatas, enfim. É uma necessidade hoje em dia de saúde pública se promover a atividade física nessa população, né? Então, como o Paulo já disse, deixa eu compartilhar minha tela, que eu parei o compartilhamento. Aqui. Então, como o Paulo já disse, né, eu sou mestranda aqui, a Marília é minha orientadora. Em breve eu vou estar apresentando a minha tese. Eu sou coordenadora do ambulatório de medicina do esporte para crianças e adolescentes da disciplina de medicina esportiva da Escola Paulista Unifesp, né? Então, a gente tem a oportunidade de desenvolver um trabalho de assistência para crianças e adolescentes, no sentido tanto de promoção de saúde, como acompanhar aqueles já envolvidos em atividades físicas e esportivas competitivas, né? Eu sou pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria e sou também médica do exercício do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte. E dentro da pediatria nós temos as especialidades pediátricas, né? E dentro das especialidades pediátricas eu atuo dentro da área de cardiologia pediátrica, né? Então a gente tem a pneumologia, tem a endocrinologia e tem a cardiologia também para pediatria, né? E eu tenho a formação em cardiologia pediátrica. O primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é justamente a questão: o que é exercício físico, condicionamento físico e atividade física, né? A criança e o adolescente, eles têm um modo de vida, pelo menos se espera em sua maior parte, muito ativo, tá? Brinca, corre, e nesse sentido a gente tem que trazer o conceito que é muito importante entender da atividade física, né? Então, a brincar, o correr, ele é uma atividade física, que num conceito clássico é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que vai resultar em gasto de energia. Então, a gente tem o primeiro ponto aí.
Então, todo o movimento, todo o gasto calórico relacionado ao movimento dos músculos esqueléticos é atividade física, tá? Então, as crianças vão ter isso de uma forma lúdica, de uma forma até mesmo intuitiva, tá? E isso é o básico em termos da gente começar a nossa discussão. Aí a gente passa para um outro nível, né? O que seria, os americanos chamam de fitness, a gente vai chamar de condicionamento, né? Aí a gente tem a relação da atividade física do indivíduo, no caso da criança e do adolescente, com o seu meio ambiente social. E a partir daí você começa a ter organizações relacionadas à atividade física, ao condicionamento e ao desenvolvimento da atividade esportiva propriamente dita, né? Então, aí a gente começa a alcançar o que a gente chama de performance, ou seja, melhorar cada vez mais essa relação da atividade física com o meio ambiente. Isso daí vai incluir o quê, né? O que esse condicionamento físico vai trazer em relação de benefícios para a criança e para o adolescente? Num primeiro momento, claro, as habilidades motoras, que são importantíssimas, principalmente no sentido de prevenção de lesões no futuro, né? Melhora na capacidade cardiorrespiratória, a gente vai poder discutir ao longo da aula vários detalhes em relação à fisiologia cardiorrespiratória da criança, que tem várias peculiaridades que vão lhe trazer certas diferenças em relação aos adultos e que a gente que trabalha com eles, seja no ponto de vista de orientar a atividade física, de reabilitar ou de orientar a parte de saúde em relação a isso, vai ser muito importante entender. A força muscular, que vai depender principalmente do desenvolvimento hormonal, né? Dimensões corporais e composição corporal, que são diferentes dos adultos, em termos de passar da infância para a idade adulta, que a gente tem na adolescência, a gente tem vários momentos e várias etapas dessa maturação que sim vão fazer muita diferença, é importante a gente entender na hora de trabalhar com eles. A própria motivação, né? Então a criança ela precisa, o adolescente ela precisa tanto de motivação, quanto motivação até mesmo para fazer um exercício físico organizado, e principalmente o status nutricional, que tem inclusive ações relacionadas ao trabalho muscular, no sentido de melhorar cada vez mais o condicionamento dessas crianças e adolescentes. E aí a gente parte para um outro nível, que seria um atleta envolvido em competição, né? Então a gente tem a criança que brinca, a criança que promove sua atividade física como um meio de expressão, como meio ambiente, aquela criança que já começa a se engajar em atividades físicas mais organizadas, já com intuitos competitivos, até chegar, por definição, naquele atleta. E a gente, inclusive, tem atletas já durante a infância e adolescência. Por quê? O atleta vai ser aquele que vai participar de um time organizado ou de um esporte individual que requer treinamento sistemático e competições regulares, visando um objetivo. Aí ele ou vai ser o prêmio ou a excelência na modalidade. Isso daqui é uma definição clássica, inclusive no American Heart, tá? E é justamente esse direcionamento entre entender aquele adolescente, aquela criança que pratica esporte de uma forma lúdica e aquela criança que já começa a atingir níveis diferenciados de atividade física e condicionamento físico, que está a grande diferença no sentido de entender o paciente que estamos acompanhando. Então, eu acho que essa foto da borboleta maturando é mais ou menos a definição daquilo que precisamos acompanhar e entender quando estamos seguindo crianças e adolescentes envolvidos em atividades esportivas e entender em que fase do seu desenvolvimento eles estão, né? A gente tem que vários atletas que hoje conhecemos de uma forma muito brilhante em termos das suas carreiras, eles já começaram durante a infância e adolescência e atingiram os seus picos de popularidade e de resultados no mundo. Mas para chegar a isso, eles passaram por um processo maturacional, né? Então, é justamente isso que a gente tem que entender. Quais são os limites e o que a gente consegue, né? É possível se fazer esse condicionamento cardiorrespiratório? O que a gente ganha com isso? O que a gente vai conseguir atingir com isso, né? E aí a gente tem
alguns pontos chaves, né? Então, quando a gente começa a mexer aí com as nossas definições, então a gente tem que a atividade física ela é uma atitude, né? Ela vai ser feita. O condicionamento cardiorrespiratório, ele vai ser a capacidade individual, tá? De resposta, de conseguir realizar certos tipos de atividades físicas e aeróbicas, tá? Então, eles são conceitos associados, mas eles são diferentes. Então, brincar é uma atitude. Atingir o condicionamento cardiorrespiratório, ele vai ser uma resposta que pode, inclusive, ser treinada para ser atingida, tá? Os exercícios organizados, eles têm a capacidade de melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, levando a adaptações estruturais e funcionais no transporte de oxigênio. Então, até mesmo por definição, que a gente vai ver mais para frente, a definição de condicionamento cardiorrespiratório, é quando a gente tem efetivamente aquela questão de, dentro da definição total disso, a gente conseguir organizar o indivíduo para que ele atinja esse objetivo. Deu algum problema aqui, eu não consegui passar, agora eu passei. E o que a gente tem dentro desse condicionamento? A gente tem componentes, tá? Então, não adianta só eu falar lá no condicionamento cardiorrespiratório. Então, eu tenho um indivíduo em maturação, em diferentes estágios de maturação, e eu tenho vários componentes ali que, se bem ativados e bem conduzidos, vão levar a um efetivo condicionamento cardiorrespiratório próprio para aquele indivíduo ali que está se apresentando para você, né? Então, para eu atingir essa máxima função, tanto cardíaca quanto pulmonar, essa capacidade aeróbica, né? E essa capacidade de endurance, eu preciso, primeiro, ter, né, alguns aspectos morfológicos relacionados à composição corporal, né? A massa corporal, a distribuição de gordura, a densidade dos ossos, flexibilidade. Em termos musculares, a gente precisa ter uma ativação da força, tanto de explosão quanto a força isométrica para se manter a endurance muscular, né? Metabolicamente, eu tenho que criar situações que eu consiga lidar com os substratos metabólicos, principalmente a glicose, o metabolismo lipídico, a oxidação de substratos energéticos para produção de energia muscular. E, com certeza, quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente tem que lembrar que temos indivíduos extremamente lábeis e com capacidade de formação neuromuscular muito importante. Eles ainda estão fazendo a formação da baía de mielina, que vai dar uma capacidade melhor se esses indivíduos forem ativados neuromuscularmente com exercícios de flexibilidade, exercícios de força, exercícios de mobilidade, eles vão conseguir atingir agilidade, balanço, coordenação, velocidade de movimento de uma forma harmônica, que com certeza vai prevenir lesões no futuro e melhorar de uma forma geral toda essa questão relacionada ao condicionamento físico de uma forma geral. E isso é extremamente importante, né? Recentemente, aqui a gente traz alguns exemplos práticos, eu não sei se vocês viram a semana passada, na verdade eu acabei pegando isso, acabei vendo essa história e estou trazendo aqui para vocês. Eu vi essa história, acabei indo pesquisar, achei um jornal francês e os franceses estavam extremamente incomodados com a história desse garoto norueguês chamado Sondre Strand. Eu acho que eu falei o nome dele certo, não sei, né? Não sei falar norueguês. Mas esse menino de 13 anos, ele participou, foi permitido, né? A Noruega permite que os meninos de 13 anos participem de corridas de 10 quilômetros, tá? Essa corrida que eu não vou nem me atrever a falar o nome, né? Ifalhamina, é uma corrida tradicional na Noruega, tá? Repete esse menino de 13 anos... Repete o nome, por favor, para o pessoal estar com dúvida aqui, por favor. Ifelamina, não sei, Ifelamina, Irreplamina, não sei. Mas, enfim, algum norueguês vai saber falar esse nome. É uma corrida de 10 quilômetros. Esse menino fez os 10 quilômetros com 13 anos em 32 minutos e 37 segundos. Sendo que o primeiro colocado fez em 28 minutos e 20 segundos. Ele conseguiu ainda chegar na frente
do Jakob Ingebrigtsen, né? Acho que eu falei certo o nome, não sei, que terminou acima de 35 minutos. Então, a gente vê que, né, a gente está conversando aqui sobre crianças e adolescentes. Os franceses estavam inconformados com essa história, né? O editorial lá do jornal, ele falava, como pode? Aqui na França, o menino só vai ser liberado para correr os 10 quilômetros acima dos 16 anos. Como que esse com 13, né? Então, eles faziam toda uma discussão lá no jornal, né? E foi bem interessante. Mas aqui a gente traz, né, em particular a Noruega ela é muito, está sempre na vanguarda dessas questões de exercício físico em criança e adolescente. Eu lembro quando eu fui para um Europrevent há uns 10 anos atrás, eu estava vendo os cardiopediatras falando em elegibilidade esportiva das crianças que nasceram com ventrículo único, que aqui no Brasil, naquela época, já era uma coisa difícil de ter sobrevida, quanto mais a gente falar em elegibilidade esportiva. E na Noruega eles falavam de elegibilidade esportiva para as crianças com ventrículo único, né? Então, a Noruega está sempre aí na vanguarda das questões relacionadas à atividade física de criança e adolescente. Mas aí a gente começa a se questionar, né? O que faz, né, um menino de 13 anos chegar na frente, inclusive, do favorito, né? Então, talvez eles tenham condições de se fazer isso e talvez a gente tenha que enxergar como que foi feito isso. Será que vai ser factível para ser feito para todo mundo? Então, a gente tem um exemplo e aí a gente que trabalha com isso começa a se questionar e a pensar a respeito. Vamos falar um pouquinho de fisiologia. Então, eu acho que talvez o item número 1 que a gente tenha que conversar sobre isso é a gente falar o tipo de fibras musculares, né? Já a gente vai falar sobre o condicionamento e dentro da definição de condicionamento cardiovascular e cardiorrespiratório, a gente tem a definição muscular muito envolvida, né? Então, a gente tem que, no geral, né, a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas de uma forma resolvida, a gente tem as fibras do tipo 1, que são fibras oxidativas, as fibras do tipo 2 são as fibras glicolíticas, né? E o que a gente tem na criança? Um predomínio das fibras do tipo 1, tá? Então, a criança, ela tem, né, e ao longo da adolescência isso vai mudar, já vou mostrar para vocês, uma prevalência dos tipos de fibras oxidativas, ou seja, ela tem um mecanismo de explosão preponderante aí dentro do seu metabolismo muscular e esportivo, né? E outra questão que as crianças têm essa preponderância e até de uma certa forma uma dificuldade de se manter dentro do metabolismo anaeróbico é que elas têm pelo menos de 50% a 60% da concentração de glicogênio encontrada nos adultos, né? Então, realmente, elas têm uma capacidade anaeróbica menor. Aqui só para a gente ilustrar, né, para a gente ver como que muda a composição de fibras, né, mesmo ao longo desde a embrionária, né, até o nascimento, né? E olha como vai mudando. Então, se a gente pega um menino de 12 anos, a gente começa a ter o predomínio caindo em relação das fibras tipo 1 em relação às fibras do tipo 2, à medida que vai se maturando e chegando à relação ideal dos adultos em relação à composição dos tipos de fibras, né? Em relação ao glicogênio, e aqui a gente vê bem claro isso, né? A gente vê o aumento do glicogênio intramuscular à medida que vai se ocorrendo a maturação, né? Tanto o ATP, a creatina fosfato, a gente vai tendo mudanças em relação aos momentos de desenvolvimento aí e maturação. Silvana, você vai falar, das crianças e adolescentes. Você vai fazer uma correlação mais para frente quanto à atividade que a gente prescreve, esse glicogênio Sim. ou não e as fibras? Ok. Não, mais ou menos, eu vou falar sobre o tipo de atividades, mas a gente vai falar de uma forma mais metabólica que está envolvido isso dentro dos conceitos, tá? Então, o que acontece? As crianças, elas têm uma menor capacidade anaeróbica, né? Então, aí a gente pergunta, será que aquele menino ia correr 42 quilômetros de uma forma tão fácil assim, né?
ele já tem 13 anos, ou qualquer outra criança, né? Então, o que acaba acontecendo? Eles têm uma menor capacidade anaeróbica, né? Existe uma diferença nessas capacidades de recrutamento das unidades motoras, e aí que os treinamentos relacionados à coordenação motora, à força muscular, acabam entrando de uma forma a melhorar todo esse condicionamento, né? As diferenças nos tipos das fibras musculares, o baixo nível de glicogênio muscular. E para piorar ainda mais a situação em relação à capacidade anaeróbica, né, a gente tem uma atividade reduzida das enzimas que fazem a conversão do glicogênio. Então, realmente, os substratos fisiológicos da criança, em termos de capacidade anaeróbica, eles não são tão favoráveis assim, né? Então, eles têm, além de tudo, uma capacidade de glicogenólise muscular reduzida. Então, dentro de todos esses componentes relacionados ao metabolismo muscular e cardíaco, né? Se a gente pegar os determinantes do condicionamento relacionados lá à nossa equação de Fick, né? Então, a gente tem o nosso débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa de oxigênio. Então, quando a gente vai passar isso para criança e para adolescente, a gente já começa a encontrar vários tipos de detalhes fisiológicos que começam a pormenorizar alguns raciocínios que a gente tem que ter com a criança, principalmente em relação à dimensão do coração e frequência cardíaca, né? Então, a gente sabe que a criança ela vai ter um volume do coração menor e ele está aumentando à medida que a criança está crescendo, né? E com isso, a gente precisa de estímulos humorais e estímulos de controle da frequência cardíaca. Então, à medida que a criança vai crescendo, ela vai diminuindo a frequência cardíaca, né? No sentido de manter o débito cardíaco, que é uma constante. Outra coisa que é muito importante a gente entender é a diferença arteriovenosa de O2 da criança. Tá? A criança, ela tem, além da perda de calor periférica mais importante, né? A criança, ela vasodilata mais para perder calor perifericamente, por uma questão metabólica que ela produz mais calor, né? E tem um metabolismo periférico aumentado. Então, a gente tem todas essas questões aí. Então, a frequência cardíaca que a gente usa muitas vezes como parâmetro de controle para o adulto, né? A gente tem que levar em consideração algumas questões relacionadas à criança e adolescente e a essa mudança dinâmica em relação às dimensões que estão acontecendo, né? Então, a gente tem menor volume do coração, o menor volume de sangue circulando por esse coração e o menor volume de ejeção, tá? Então, o que acontece? A gente tem o acúmulo do metabolismo muscular e ativação dos quimiorreceptores que vão aumentar essas frequências cardíacas. Então, eu tenho questões metabólicas e questões de dimensão do coração agindo nas questões relacionadas à frequência cardíaca ser mais alta nas crianças e nos adolescentes. Na verdade, eles estão reduzindo à medida que esses indivíduos estão se maturando, né? E a gente tem a termorregulação, né? Então, eles têm uma perda de calor e uma redistribuição de fluxo necessária para se perder esse calor perifericamente por questões de refrigeração mesma próprias das crianças e dos adolescentes. Daí a menor diferença arteriovenosa de oxigênio. Então, a gente sempre vai ver, se a gente comparar o aumento da potência de um exercício, né, as crianças sempre com a frequência cardíaca maior que dos adultos, né? Em relação ao volume de ejeção, as crianças elas tendem a atingir um platô à medida que eu aumento a potência do exercício, né? Por quê? Porque, na verdade, aquela questão do coração de atleta, ela ainda não tem as capacidades para formar isso. Tá? Ela vai começar a adquirir essas capacidades à medida que o coração vai aumentando e eu tenho estímulos fisiológicos lá durante a adolescência, tá? Então, todas essas questões circulatórias, essa vasodilatação periférica, né, esse aumento da diferença arteriovenosa de oxigênio, eu tenho que manter as pressões do coração adequadas para manter a função diastólica, tá? Senão, se a gente fosse levar alguns mecanismos de remodelamento cardíaco, como, por exemplo, a lei de Frank-Starling, a criança, por essas questões fisiológicas todas que ela tem, ela ia começar a dilatar o coração de uma forma errática. Então, na verdade, tudo isso que ela tem, esses mecanismos fisiológicos do coração, eles são, na verdade,
eles são protetores em relação a não se desenvolver situações patológicas e alterar a função do coração precocemente, né? Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente com as crianças cardiopatas, né? Então, a gente vê aqui que existe uma curva que forma um platô. Então, a gente tem um volume de ejeção mais baixo em relação ao adulto, e em relação ao aumento da potência do exercício, esse volume de ejeção acaba formando um platô bem no sentido de se preservar a função diastólica do coração, né? E o débito cardíaco, a gente não precisa nem falar, né? Então, a gente tem uma menor massa muscular, um menor coração, e a gente vai ter um débito cardíaco menor relacionado ao volume do coração, né? Então, à medida que vai se ocorrendo a maturação fisiológica, a maturação biológica, eu vou ter um aumento relacionado ao progressivo aumento do coração e a redistribuição autonômica de todos esses controles de frequência, e começa a se redimensionar a fisiologia cardíaca nesse sentido, né? Então, aqui de novo a gente vê o menor volume de débito cardíaco relacionado ao aumento da potência. E a diferença arteriovenosa, né, como eu já falei, relacionado à vasodilatação necessária para perda de calor, né? E se a gente comparar dois momentos de intensidades aqui de exercícios, as crianças sempre vão se manter com a diferença arteriovenosa de oxigênio maior devido a todos esses detalhes, né? E aqui a gente tem a necessidade do condicionamento cardiorrespiratório, como a gente já falou, né? Em termos de definição, e aqui a gente entra mais forte dentro do statement da American Heart, né? Ele foi agora, ele saiu em julho, foi publicado em agosto, né? A gente só vê feras aqui em termos de fisiologia e de profissionais que acompanham crianças com problema no coração e pediatria no mundo todo, né? Uma das principais questões que esse artigo levanta, por exemplo, é que as crianças nos Estados Unidos entre 12 e 15 anos, somente 40% estão cumprindo as necessidades de exercícios físicos, tá? Os outros 60% estão abaixo, tanto de capacidade cardiorrespiratória, quanto de tempo de sedentarismo. Então, isso são dados realmente importantes e que tem impactos no futuro da saúde pública, principalmente nesses países, muito importante, né? Silvana. Oi. Silvana, você leu alguma correlação disso com o uso das telas? Sim. A gente sabe que durante muito tempo, né, existiu aquele medo, né, de que criança não poderia fazer atividade física, não poderia correr. Então, até a Marília aqui disse que no Brasil também provas de 10K tem que ser acima de 16 anos, mas o filho dela a gente já colocou para correr na esteira no 7, eu sei que ele corre desde muito mais novo, né? Mas a gente sabe que existe talvez um desconhecimento, não diria nem preconceito, mas um desconhecimento sobre a possibilidade sim de fazer uma atividade de alto rendimento em crianças e adolescentes. Tá? Um desconhecimento. Mas hoje tem a tela, como Exatamente. É que fica? Nisso que a gente está falando, Paulo, até mesmo se a gente usar os exemplos do filho da Marília, o Matheus, esse menino da Noruega, né? Na verdade, é aquela história. Existe sim a capacidade. Eu acho que aí entra o estímulo, tá? Então, o estímulo e a assistência a essas crianças e adolescentes é o que faz a grande diferença, né? Por exemplo, o que acontece principalmente nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil a gente está acontecendo, e essa situação piorou ainda mais com a questão do isolamento durante a pandemia, né? Realmente a gente tem certas culturas se desenvolvendo, né? E essas crianças ficando cada vez mais sedentárias. Então, a gente tem, de um lado, as possibilidades de dar uma assistência, e é isso que esses artigos já estão começando a chamar a atenção, né? Esse statement realmente é uma das questões aí relacionadas, né? Então, assim, a gente tem situações que estão levando essas crianças para o sedentarismo, mas nós temos plenas condições de pegar crianças saudáveis, treiná-las
dando condições de uma forma integrada, né? Tanto de desenvolvimento neuromuscular, desenvolvimento muscular, desenvolvimento cardiorrespiratório, tá? Nutricional, né? Todas aquelas questões relacionadas à performance do condicionamento físico e realmente trazê-las para situações em que a gente consegue suplantar aquelas limitações fisiológicas sem a gente levar a malefícios, né? E para isso a gente precisa ter digamos assim, uma forma de acompanhá-los bem. A gente vai discutir até o final da aula, inclusive já vou até introduzir a questão para uma outra aula, que seria a gente discutir as formas da gente estar dimensionando isso com os testes fisiológicos, cardiomusculares aí, que a gente consegue realmente dimensionar e conseguir orientar o condicionamento físico de uma forma mais direta e assertiva. Tá? Silvana, a Marília abriu a tela dela aqui. Não sei, Marília, quer fazer alguma consideração? Não, eu só queria falar uma coisa que é fato, né? Na minha aula eu falo muito do meu filho, mas tá muito relacionado tudo com a cultura da casa, né? Sim. Mas em outras situações onde isso não está presente, a gente tem vários trabalhos publicados hoje, e o nosso grupo também tem trabalhos com atividade física e os jogos e os exergames, os jogos tipo os Wii, que dentro dessa realidade de crianças que passam muito tempo do dia despendido em telas, essa é uma possibilidade de atividade que às vezes é mais fácil você conseguir a adesão da criança para uma atividade física, para ela tomar gosto por aquilo, que tem e esse de uma tipo forma de lúdica, né? De uma forma lúdica e que tem resultados, tem adaptações fisiológicas, tem melhora de capacidade cardiorrespiratória. A gente tem alguns trabalhos que mostram isso, que é uma forma lúdica, é interessante. Logicamente, não é um esporte, está num nível ainda mais acanhado, vamos dizer, de adaptações cardiorrespiratórias, musculares, bom, de todos os órgãos e sistemas, mas existe algum nível de adaptação e pode ser uma opção interessante para tirar crianças do sedentarismo. Sim, essas coisas podem. Essa semana mesmo eu conversei com umas alunas da robótica do SESI lá de Birigui, né? E eles queriam saber como que eles podiam desenvolver esses sistemas, inclusive com aplicativos, e que pudessem realmente estar estimulando as crianças, ou seja, existe inclusive hoje dentro do mercado, né, de produção de jogos e de inovações tecnológicas, situações que eles já começam a nos procurar em relação a estar desenvolvendo isso para as crianças. Mas isso é aquela história que eu sempre falo, graças a Deus, né? Os que estão chegando a isso, os que são envolvidos com telas e estão começando a se adequar a esse tipo de situação, a gente tem que dar graças a Deus. O grande problema são os que não estão envolvidos com isso, os que estão envolvidos com outros tipos de jogos ou outros tipos de atividades sedentárias e atitudes sedentárias, sem ao menos estar, no mínimo, né, se envolvendo com esse tipo de atividade aí. Então, esse é realmente o problema e os números aí que eles trazem é justamente isso. Nos Estados Unidos, pelo menos 60% das crianças estão envolvidas com atividades que não proporcionam condicionamento físico, pelo contrário, mantém o sedentarismo. Acho que a gente pode até abordar esse assunto. 12 e 15 anos. Pode até abordar esse assunto um pouquinho mais para o final da aula, para continuar com a sua apresentação aqui. Eu acho que até isso é um tema, né? Essas redes, né? Essa nossa relação com a internet, das crianças com a internet, eu acho que até um motivo por uma outra aula. O que eu acho fundamental é que nos Estados Unidos eles têm, eu não diria obrigatoriedade, mas eles têm a escola das 8 às 4 e dentro da escola ele está fechado lá. Então é mais fácil ele ter esse acesso ao esporte. E o esporte lá também é uma forma, eu acho, de você conseguir subir, talvez conseguir fazer uma universidade. Né? Então eu vejo que muitas pessoas também têm esse estímulo que às vezes talvez não seja tão... Tem esse estímulo, mas são essas as observações que eles têm levantado. Esse estímulo parece que está caindo. Sem dúvida.
entendeu? É essa grande problemática deles hoje, entendeu? Por anos esse estímulo existia, né? Era uma forma de se conseguir bolsa nas faculdades, era de uma certa forma até competitiva isso, mas essa que é a grande observação e a preocupação que eles estão levantando, né? Que isso daí é uma observação que eles estão tendo que está sendo o problema, e até mesmo com os números, né, de aumento de obesidade, a própria questão da Covid nos Estados Unidos já demonstrou isso, né? A gente teve um grande número de complicações lá relacionadas à Covid em crianças e adolescentes, justamente nos obesos, né? Então, é realmente um problema, e talvez esse tenha sido o maior alerta deles, né? Ou seja, antes a gente tinha uma situação de que os jovens e adolescentes procuravam a atividade física até esportiva como uma forma de ganhar bolsa de estudos, de se desenvolver, uma forma até competitiva entre eles, e eles estão notando que isso está caindo, né? E é o grande problema a ser lidado aí, né? Perfeito. O Luiz Rodrigo também faz uns comentários, mas a gente deixa aqui para o final. Vou deixar agora você dar seguimento na aula para a gente não estourar o tempo depois, e a gente faz discussão de novo, tá bom, Silvana? Fica à vontade. Tá joia, tá certo. Então, assim, retomando. Então, o que é o condicionamento físico? A capacidade do sistema cardiocirculatório e respiratório de suprir oxigênio nas mitocôndrias do músculo esquelético, tá? Para produzir a energia necessária durante a atividade física. Isso é uma definição lato sensu, tá? E aí a gente entra dentro dos conceitos de capacidade cardiorrespiratória, condicionamento cardiovascular, capacidade aeróbica e condicionamento aeróbico, tá? Para as crianças e para os adolescentes, a gente tem que trazer essas diferenças em termos de entender o que está acontecendo com eles e quais são os limites, e até quando a gente pode estimular ou parar, ou reduzir e orientar as dimensões e a quantidade de exercício relacionado a isso, né? Em termos de capacidade, né? O que ela vai ser influenciada na juventude, aí, na infância e na adolescência, né? Então, a própria atividade física, a própria nutrição, o ambiente, mais ou menos a gente estava comentando algumas coisas relacionadas a isso, né? Genética, idade e sexo. A obesidade, ela vai começar a agir aqui como uma mão dupla, né? Porque a gente vai precisar desse condicionamento cardiovascular, que vai ser limitado em algumas crianças devido à obesidade, mas a gente vai precisar dele justamente para tratar essa questão de saúde e de saúde pública, né? Em relação às influências, a gente vai ter a saúde cardiometabólica, inclusive, né, agindo. Então, aqui a gente tem de novo alguns aspectos como a obesidade, algumas doenças neuromusculares, doenças cardiológicas, né? De novo, a performance acadêmica, que a gente estava conversando aqui, a performance, a saúde cognitiva, né? E a saúde mental. Então, tudo isso, se a gente for colocar dentro de um balaio só, né, de uma questão relacionada a um contínuo de todas essas questões de performance, a gente tem não só a performance física, mas a performance de saúde como uma forma geral aí em todos os seus aspectos, seja de saúde física, seja de saúde mental e de saúde cognitiva, né? Então, a gente tem o condicionamento aeróbico, o condicionamento muscular, a flexibilidade, a composição corporal agindo de uma forma sinérgica, inclusive para melhorar toda a capacidade de condicionamento cardiorrespiratório, né? Então, como é que a gente mensura tudo isso, né, Paulo? Você estava me perguntando como é que a gente vai fazer isso, né? O que a gente tem que levar em consideração? Como é que a gente mensura isso de uma forma prática, né? Primeiro passo, a gente entender a mudança na composição corporal como resultado do crescimento e da maturação, tá? Que isso daí vai implicar na classificação da intensidade da capacidade física, né? Então, como é que a gente faz isso, considerando aí esse intervalo entre os 8 e 18 anos, que é o que esse statement está trazendo para a gente? Bom, primeiro, eu já falei para vocês, né,
em relação à frequência cardíaca, que a gente tem algumas relações fisiológicas aí diferentes, né? Então, para o adulto é muito mais prático a gente controlar a intensidade de exercício usando a frequência cardíaca. Na criança e no adolescente a gente tem várias questões fisiológicas, inclusive protetoras do ponto de vista fisiológico para o coração, tá? E a gente tem que considerar o número da frequência cardíaca de uma forma uma forma mais peculiar, né? Eles chamam de frequência cardíaca de reserva. Então, a frequência cardíaca de reserva seria a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. E a frequência cardíaca máxima a gente calculando lá dentro da nossa equação de Fick, os 220 menos a idade, tá? Então, a gente vai pegar a frequência cardíaca máxima relacionada à idade e ver a frequência cardíaca de repouso, que é a frequência relacionada ao condicionamento atual dessa criança, tá? O consumo máximo de oxigênio, ele entra também, e para isso a gente teria que ter alguns exames mais específicos para estar medindo, como, por exemplo, o cardiopulmonar, né? A percepção de esforço, por exemplo, a gente utilizando a escala de Borg, que a gente consideraria entre 6 e 20, e os equivalentes metabólicos, tá? Lembrando que um equivalente metabólico corresponde a 3,5 ml de O2 por quilo-minuto, tá? E isso é um ajuste no gasto metabólico de repouso que vai ser maior nos jovens e dos adultos. Lembra que eu até coloquei lá naquelas questões relacionadas à vasodilatação periférica, a gente tem sim nos jovens o metabolismo maior do adulto, porque a gente tem que considerar o crescimento e a maturação nisso, tá? Então, são coisas importantes aí a gente considerar. Eu não sei se está dando para vocês verem direito essa... Está dando para enxergar aí? Na verdade, tinha essa tabela em inglês, eu traduzi ela, mas eu não sei se... Está um pouquinho pequeno, mas assim, colando na tela aqui, dá para ver. Mas está dando, né? Tá. E aqui que a gente vai começar a entender de uma forma mais prática com esses números, o que a gente classifica, como que a gente descreve e quais as medidas que a gente tem para cada tipo de intensidade de exercício, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, intensidade, o cara que é sedentário, tá? A maior parte do tempo ele faz atividades paradas, fica sentado ou deitado, tá? Em termos de atividades que eventualmente ele faz em casa, fica sentado assistindo TV ou jogando videogame, lendo e estudando, né? Esse cara tem de gasto energético menos de 1,5 METs, tá? Ele fica numa frequência cardíaca de repouso menos de 40%, tá? Ele fica utilizando. Ele tem um gasto relacionado ao VO2+, VO2 máximo de menos 20% e fica em atividades de percepção de esforço abaixo do 8 na escala de Borg, tá? Quando a gente progride para o cara de leve, né, para intensidade leve, a gente tem uma atividade aeróbica leve que não leva ao aumento importante da frequência respiratória e pode ser mantida até 60 minutos, né? Então, se a gente colocar assim, ocupações domésticas, lavar roupa, passar roupa, então eu aumento o gasto energético para 1,5 a 4 METs, tá? Mantenho uma frequência cardíaca máxima entre 40% a 63%, uma frequência cardíaca de reserva de 20% a 39%, um VO2 máximo de 20% a 45% e aumento a percepção de esforço para 8% a 11%. Quando a gente passar, por exemplo, para atividade física vigorosa, que é a meta, inclusive para se desenvolver tanto a parte esportiva quanto o condicionamento físico e tratar situações clínicas como a obesidade, né? A gente ficar entre a moderada e a vigorosa, eu aumento. Então, se a gente for fazer uma descrição prática para esses pacientes, o como que eles estão dentro dessa classificação, né? Então, a gente tem as atividades moderadas, como aquelas atividades que ele não consegue, ele ainda pode manter uma conversação ininterrupta, e as atividades vigorosas, como a incapacidade de se manter essa conversação ininterrupta, né? E aí a gente começa a modificar as atividades que eles começam a desenvolver, a gente aumenta o gasto energético, tá? Em termos de atividade moderada, eles ficam entre 64% a 76% de uma frequência cardíaca máxima e 40% a 59% de uma frequência cardíaca de reserva. O VO2 atingindo entre 40% e 63%, no Borg de 12% a 13%.
Na vigorosa, eu já começo a passar o gasto energético para 6 a 9 METs. A frequência cardíaca máxima entre 77% e 95%, frequência cardíaca de reserva de 60% a 89%, VO2 de 69% a 90% e o Borg entre 14% a 17%. E aí, a intensidade máxima, que aí a gente já passa para os esportes competitivos, mantendo o máximo de todos esses valores aí de uma forma geral. Tá? Então, na verdade, a classificação das intensidades, se a gente tem como mensurar, e de uma forma mais prática, sem exames mais específicos, a gente começar a mensurar através da frequência cardíaca de reserva, a gente vai orientando de todas essas formas os exercícios que podem ser feitos. Tá? E quais são os fatores que afetam essa capacidade de cardiorrespiratória? Então, a gente tem os modificáveis e os não modificáveis. A gente tem a genética, que existem estudos, mas ainda não estudos tão conclusivos, né? Às vezes é difícil conseguir comissão de ética aí para todos os estudos que todo mundo quer desenvolver, né? O sexo, então, por idade a gente já sabe, o aumento da força muscular, distribuição de gordura, sexo, né? A gente tem os meninos atingindo maiores capacidades que as meninas, principalmente em relação ao tamanho do coração, a quantidade de massa muscular em relação à massa de gordura. A etnia, muitas vezes relacionada principalmente à forma de vida, não tanto às questões raciais, tá? Então, eles colocam a etnia como um fator não modificado, mas não modificável em relação aos hábitos sociais de cada etnia, né? E um dado interessante é a prematuridade. Aqueles indivíduos que nasceram entre 35 e 37 semanas, eles têm comprometimentos, às vezes, e capacidades pulmonares menores, e isso impacta no funcionamento pulmonar no futuro. Tá? Então, essa é outra questão aí a ser levantada quando a gente avalia esses indivíduos. Em relação aos modificáveis, e aqui que a gente começa a ter as questões, né? O treinamento, né? Então, aquela composição total de ativação de todos os sistemas e melhora no condicionamento físico final, o treinamento vai conseguir fazer com que várias questões relacionadas às limitações sejam suplantadas, tá? Então, aí a gente tem todas essas questões que a gente estava comentando agora há pouco, questão do ambiente, questão do estímulo familiar, questão das oportunidades de serem feitas os exercícios, né? Relacionados a uma quantidade de treinamento, o tempo de sedentarismo, né? Então, aqueles que têm mais tempo de sedentarismo têm uma tendência maior a se manterem sedentários com capacidades cardiorrespiratórias menores. A obesidade, que a gente tem aí um compêndio, né, uma relação de tudo isso, né? Então, a gente tem capacidades físicas menores, mas ao mesmo tempo que a gente pode utilizar o exercício, o treinamento e o condicionamento como uma forma de tratamento, eu começo a lidar com essas questões, né? A dieta, principalmente o consumo de algumas substâncias, principalmente vegetais e frutas, eles têm a capacidade de melhorar a atividade mitocondrial, né? Então, é importante, e às vezes os vegetais e as frutas não são o número 1, né, da preferência aí das crianças e dos adolescentes, mas o consumo de vegetais e frutas, principalmente no pré-treino, né, aumentar o consumo de frutas no pré-treino, ele consegue melhorar a capacidade mitocondrial e o trabalho muscular, melhorando o treinamento de uma forma geral, tá? E os fatores ambientais, socioeconômicos, que a gente mais ou menos já deu uma palhinha aí, com certeza tem uma influência muito grande e são modificáveis, né? Então, às vezes essas questões aí relacionadas, por que o menino na Noruega, a Noruega está permitindo que se faça esse tipo de corrida lá, né? Por que isso está acontecendo lá? Será que isso vai acontecer para o resto do mundo? Como é que as coisas vão funcionar daqui para frente? Então, são coisas aí a serem pensadas em tudo isso, né? E aí que a gente vem, né? E a gente vem trabalhando, tentando desenvolver aí no nosso laboratório. Esse ano ele foi, infelizmente, esse ano a gente não teve muita condição de fazer isso, né? Mas, não sei se vocês perceberam, mas uma forma que a gente tem de orientar melhor e definir melhor as intensidades de treinamento é a gente poder ter números
que nos permitam orientar de uma forma mais assertiva, né? E alguns testes, eles vêm se demonstrando, principalmente, a gente vai falar depois do teste cardiopulmonar, como uma forma de se definir as frequências cardíacas relacionadas às questões metabólicas de uma forma melhor, mais segura para todos esses indivíduos, tá? Mas, para isso, considerando as questões relacionadas à frequência cardíaca, né? Principalmente aquela frequência cardíaca que a gente precisa comparar melhor, a frequência cardíaca de reserva das crianças, né? A gente precisa adaptar os protocolos para que a gente tenha valores e resultados desses testes de uma forma mais fidedigna. Então, o protocolo de rampa relacionado à idade e sexo é uma das formas importantes que a gente tem de fazer. O Fit Kids, em relação aos testes antigamente utilizados, que eram os protocolos de Bruce e Elestad. Então, quando a gente começa a adaptar os protocolos de reprodutibilidade desses testes para crianças e adolescentes, considerando a frequência cardíaca de reserva deles, a gente tem melhores resultados para orientar. A gente tem trabalhado com esses tipos de testes aqui no nosso ambulatório, né? O doutor Odivaldo é um cardiologista lá de Recife, ele já definiu, a gente tem usado as medidas para a gente realizar os testes no nosso laboratório, né? A gente tem usado a diferença de idade em relação à velocidade inicial, inclinação e a velocidade final no teste de rampa, né? E o cardiopulmonar funcionando como o teste padrão ouro em toda essa avaliação da função respiratória, né? Então, ele consegue nos dar informações para diagnóstico, prognóstico, avaliação física, ele nos dá o VO2, ele nos dá a frequência cardíaca ideal para treino, tudo isso ser realizado com os protocolos ideais, tá? Os protocolos que realmente ajustam aí as questões da frequência cardíaca em relação às limitações fisiológicas das crianças e dos adolescentes. Então, aqui eu já deixo o teaser para uma nossa... Não vamos nos estender, né? Porque vai ficar uma aula muito comprida, mas enfim, essa recomendação na American Heart em relação aos testes para se fazer em relação a gente ter dados mais específicos para conduzir o condicionamento físico. Então, o cardiopulmonar continua sempre como padrão ouro. A gente tem o teste de campo de 20 metros, os testes de corrida, o step test, o teste de caminhada de 6 minutos e os questionários de percepção de esforço, tá? Então, hoje eles admitem esses tipos de testes como uma forma da gente cada vez mais aprimorar e melhorar as condições relacionadas à orientação da intensidade de exercício e do tipo de exercício para a gente aplicar nessa população, né? Sempre considerar que o exercício físico, a melhora no condicionamento físico, tá? Vai ser uma poupança de saúde para o resto da vida, né? Ele vai agir principalmente nas questões de promoção de saúde das doenças crônico-degenerativas. As questões do treinamento muscular são cada vez mais fortes e evidentes, principalmente no sentido de melhorar a ação muscular, né? A gente fala, dentro da definição, a gente tem lá, né? Levar oxigênio para a mitocôndria. Então, o treinamento muscular, o treinamento de força, quanto mais precoce, melhor ativação neuromuscular, coordenação motora e ação metabólica celular em relação à resposta do condicionamento físico, tá? E o principal, né, o correto entendimento desses aspectos fisiológicos e metabólicos da criança, eles vão ser importantes, tá? E aqui os testes cada vez mais vão ganhar, né? Estão sendo defendidos e depois a gente vai poder, numa segunda aula, discutir a forma que a gente tem de fazer esses testes dentro das limitações de todos os serviços e de todos as questões envolvidas aí com o ambiente, tá? É importante a gente saber colocar os tipos de atividades e a capacidade física e fisiológica que se tem de desenvolver essas atividades ao longo do desenvolvimento e maturação física, né? E o mais importante, né? Eu gosto de deixar essa definição em inglês mesmo, que é o FAN, né? As 3 mais importantes fatores para a prescrição de atividade física, porque se a criança não estiver se divertindo com aquilo que ela está fazendo, seja ela uma criança ou adolescente, ela não vai se engajar,
tá? Então, o principal que a gente tem é sempre, além de passar todas essas orientações, entender se a criança e o adolescente, né, se eles estão se divertindo com aquilo que eles estão fazendo. Porque o maior fator de abandono de tudo isso e a perda de todo esse condicionamento, de todos esses benefícios que o exercício pode fazer, é a criança e o adolescente não se identificarem com aquilo que eles estão fazendo e não ter um divertimento relacionado a essa atividade toda. E eu acho que agora a gente pode, não sei se a gente já ultrapassou muitos limites, mas a gente pode conversar e com certeza a gente tem algumas coisas aí para discutir em outras aulas, mais alguns motivos para discutir em outras aulas. Excelente, Silvana, parabéns, muito bem. Tem algumas perguntas aqui, eu vou começar com 2 observações que fizeram. Depois eu queria ouvir da professora Marília, professor Zogaib, e aí a gente faz as considerações finais. Tá? Aqui o Luiz tinha mandado já uma mensagem antes falando sobre a coexistência, claro, dessa tecnologia com atividade física. Eu acho que a ideia, né, como a gente viu na pandemia, nunca achei que eu fosse fazer consulta online e hoje eu faço e realmente isso veio para ficar. Então isso às vezes pessoas que estão longe, é uma ferramenta. O que eu acho que muitas vezes acontece é o excesso. E o que eu vi no final de semana, aquele filme que está na Netflix agora, que é sobre as redes sociais, é desesperador, porque você vê as pessoas que criaram as ferramentas do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, e eles falam que isso é feito com algoritmo justamente para entender o que você gosta e te devolver aquilo, né? Então, acho que é um filme que vale a pena a gente ver. E para os nossos filhos aqui, nós que somos um pouco mais velhos aqui, a Marília, o Gabi, os outros aqui que têm filhos, para os nossos filhos, eles estão recebendo esses mesmos estímulos. Por isso que é prazeroso ele pegar o iPad, se eu deixar o meu fica no iPad aqui o dia inteiro. Agora, se eu desligo, dá meia hora daquela crise de abstinência, aí ele topa jogar bola, topa, enfim, correr, participar de outras coisas. Então, aqui, com relação a essa observação do Luiz Rodrigo, acho que a gente acabou já falando um pouquinho sobre isso. E o Murilo fala uma coisa que o Alberto, nosso chefe da disciplina, tem dito também sempre. Eu também é uma coisa que eu tento de alguma forma colocar meus filhos para fazer. O Murilo chama atenção para a gente agora, que é a questão do exercício resistivo, né? É a musculação. Como é que eu faço com essa musculação na criança? Quando é que eu posso? Quando é que eu não posso? Eu levo na academia, por exemplo, o Alberto contou uma passagem que ele tentou entrar no Pinheiros, ele médico, né? Ele com toda a formação que ele tem, professor associado aqui, com toda essa formação, ele tentou a liberação do filho para entrar na academia com ele, sob supervisão dele, e o Pinheiros não deixou porque tinha menos de 14 anos. Então, pegando o gancho aqui do Murilo, que eu queria que vocês comentassem, Silvana, Marília e Zogaib também, como é que fica essa parte de atividade resistiva em crianças e adolescentes? Bom, é o que eu falei, é um dos pilares do condicionamento, né? Hoje se tem evidência de que é um dos pilares do condicionamento, melhora a capacidade da muscular, inclusive metabólica, né? A gente tem como fazer isso, tem que ter a supervisão e é o que a gente está falando, está faltando ambiente para as crianças fazerem isso, né? Eu mesma indico muito para os pacientes, né? Atendo os pacientes, eu estou envolvida lá com aquele trabalho que o Alberto está fazendo, a gente está direcionando os pacientes de ambulatório para o Alberto, né? E realmente é uma forma que a gente está tendo de ter pessoas orientando essas crianças, porque qual que é a alimentação, tá? Não dá para deixar a criança fazendo exercício resistido sozinha, tá? Os riscos de lesões já são descritos. Então, ela tem que estar sob o item número 1, supervisão qualificada, tá? Então, talvez o fator limitante é tirar a lenda de que faz mal de alguns profissionais, porque eu encontro mães vindo falando que o pediatra não quer que faça porque tem medo que faça. Então, existe uma lenda, não vai crescer, tá? Pelo contrário, e inclusive está dentro de toda essa questão aí relacionada ao condicionamento físico. Não adianta só melhorar o pulmão e o coração se não melhorar o músculo, né? Está dentro da definição, inclusive, do condicionamento cardiorrespiratório. Então, eu preciso, melhorando o músculo, melhoro tudo de uma forma geral. Então, na verdade, tem indicação, fatores limitantes são crenças, tá?
E a indicação e outro fator limitante é que, item número 1, supervisão. Está difícil, às vezes, de encontrar um local em que eles consigam realmente fazer esse tipo de exercício aí supervisionado. Talvez seja isso. Marília Zogaib? Marília ou Zogaib. Eu queria acrescentar uma coisa nesse sentido do treino de força. Eu acho que a ideia de que não vai mais crescer, vai prejudicar o desenvolvimento da criança, essa ideia está bastante relacionada nos trabalhos experimentais que foram feitos em que observou-se uma limitação do crescimento do animal com o trabalho de força. Né? Tem vários trabalhos que mostraram o fechamento da epífise de crescimento, só que nesses trabalhos a carga utilizada para o animal fazer sempre é uma carga máxima. Né? Sempre é uma carga muito grande, porque você não consegue muito modular, até consegue, mas os trabalhos que mostraram isso foram feitos com carga máxima. Então, com o animal, por exemplo, nadando, amarra um pezinho na cauda do animal e põe ele para nadar contra uma resistência, né, que é o peso, até o animal começar a afundar. Então, quando ele começa a afundar, aquilo é a carga máxima dele, e aí tira o animal do fundo da piscininha lá que ele está nadando. Então, esse tipo de exercício, esse nível de resistência, realmente ele pode ser prejudicial. Agora, ninguém vai fazer um tipo de resistência tão violento quanto isso com uma criança. Então, a gente volta à ideia de que o trabalho de força, que é só corroborando o que a Silvana falou, o trabalho de força, ele não é problema. O que pode ser problema é o trabalho mal prescrito, com pouca supervisão. Então, dá para entender, por exemplo, é lógico que numa situação específica do Dr. Alberto, a gente sabe que ele é super cuidadoso, está ali com o filho dele, não teria nenhum problema. Mas, por um lado, dá para entender a posição do clube numa visão geral, que permitindo uma criança, teria que permitir outras crianças o ingresso numa sala de musculação. E aí, sim, para uma criança pequena que está ingressando num ambiente desse, e se não for bem supervisionado, isso sim pode machucar, pode ser um problema para a criança. Zogaib? Bom, acho que a Marília definiu bem isso. Na verdade, não é a musculação, né? Se você fizer qualquer atividade física de forma errada, isso pode ser prejudicial. A Maíta é mestre aí numa dessas áreas, né? E que não precisa fazer musculação para você ter lesão ou ter alterações fisiológicas importantes. Você pode errar no aeróbio também, né? Se o gasto calórico for exagerado e for incompatível com a capacidade de adaptação de cada um, isso vai causar problema. Isso não é só para a criança também, é para o adulto. Então, na verdade, isso tudo se resume a fazer a atividade de forma correta. O que eu imagino que isso gerou tanta discussão por causa de um outro motivo que vocês estavam comentando aí, que é em relação à diminuição do gasto calórico diário da população de uma forma geral, que com o desenvolvimento da tecnologia foi ficando sedentária. Vocês já pensaram o que é tecnologia? Você pega o controle remoto, você não levanta mais para trocar o canal. Vocês nem lembram disso, né? Mas antigamente a gente tinha que levantar para trocar o canal da televisão. Você pega um telefone, o telefone antes tinha fio, depois não tem fio, agora é o celular, agora tem um chip implantado dentro da cabeça do sujeito, né? Então, você pega um carro, o carro tem direção hidráulica, câmbio automático, nem para abrir o vidro, né? Você aperta um botão, escada rolante, elevador. Então, a tecnologia, ela é voltada praticamente para o conforto, vamos dizer assim, né? Mas este conforto leva ao sedentarismo. Com essa coisa de grandes cidades, de violência e tal, ninguém mais sai na rua, ninguém mais brinca na rua. Então, a diminuição do gasto calórico diário que levou a gente que trabalha na área a ficar tentando criar programas de condicionamento, ou seja,
Agora, eu tenho que fazer uma prescrição de exercício para a criança. Tanto que eu tenho que dar um atestado médico para uma criança poder fazer atividade física ou a aula de educação física na escola. Quer dizer, esse é o tipo da coisa surrealista, não é? Quer dizer, a criança teria que ser naturalmente ativa. Então, como ela não é, a gente começa a criar protocolos de treinamento, de orientação de treinamento, e aí, evidentemente, que a gente vai acabar esbarrando em erros, tanto aeróbicos quanto anaeróbicos, né? Eu acho que quando você tem uma criança engajada no programa, esse não é o problema. Os atletas, né, também não são o maior problema. O maior problema é um problema de saúde populacional, que a esmagadora maioria das crianças não tem acesso a coisa nenhuma disso, né? Então, são essas crianças que estão... A Silvana estava ontem comigo lá, junto com o Clayton, né? Você viu aqueles Sim. Números que ele deu ali de obesidade e quase mórbida já em criança, né? São assustadores, né? E por que isso ocorre? Porque o gasto calórico diário está diminuído. A gente tenta compensar isso montando um programinha de 1 hora de treino, né? Talvez a gente consiga alguma coisa, mas e as outras 23 horas, né? Então, é esse que eu acho que é o problema básico de saúde populacional. Quando a gente pensa no Pinheiro, se o filho do Alberto entrou ou não entrou, esse é um problema menor, né? Quando a gente pensa em termos de saúde populacional, né? O filho da Marília, os meus filhos fizeram atividade física a vida inteira, fazem até hoje, né? Então, esses casos são problemas menores. Se eu errei na carga para o meu filho ou não errei, né? É uma coisa individualizada. O grande problema, eu acho, que é esse problema populacional, que a grande maioria das pessoas não tem acesso a essa atividade, vamos dizer, supervisionada, que já é difícil para quem quer colocar o seu filho, como você falou, Silvana, não tem local adequado para fazer isso sob supervisão. Então, você imagina quem não tem acesso a isso, né? Então, eu acho que isso é um problema social, ou seja, as escolas que teriam que participar disso, né? A primeira coisa que teria que ter numa escola seria uma quadra para se fazer atividade física. E com isso, você gerar um gasto calórico diário, independente de uma atividade física formal, vamos dizer assim, né? Programada. Como a gente não tem, a gente vai atrás desses paliativos, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso é uma luta perdida. Se você não tiver políticas sociais de incentivo à atividade física desde a criança, de criança, nós vamos ter populações adultas cada vez mais doentes e cada vez mais sedentárias, ou cada vez mais sedentárias e, portanto, cada vez mais doentes, né? Eu acho que o exemplo dos pais é fundamental, né? Igual, assim, eu sempre cito o filho da Marília, porque a gente vê ele não só correndo bem, como todas as fotos dela, ele tá, tipo, em primeiro, 10 passos à frente de todo mundo e feliz, né? Então, eu acho que realmente é um exemplo. Eu vejo que os filhos do Zogaibe também jogam bola. Então, eu tento fazer isso com meus filhos. Outro dia eu estava no Pinheiros, minha esposa foi correr na pista, eu comecei a fazer barra lá, de repente eu olhei e estavam fazendo prancha, que ele vê a gente fazendo prancha, começou a fazer prancha e o outro começou a se pendurar lá, caiu, bateu a cabeça, enfim, teve que ir para o hospital, não foi nada, mas o fato é que, assim, eles largaram o celular, largaram o iPad, porque viram os pais fazendo, né? Então, acho que a gente tem uma missão de dar esse exemplo também. E, em compensação, existem outros pais que vão no consultório e pedem atestado para o filho não fazer educação física porque não gosta, né? Sim. Aí esses assim dá vontade de matar. Mas, Silvana, se você tiver alguma consideração final, brilhante aula, agradeço a participação, professora Marília, professor Zogaibe, várias pessoas aqui realmente elogiando. Eu acho que é um assunto que a gente sempre aprende, mas sempre tem mais coisa que fica para falar. Então, talvez em algumas semanas a gente volte a falar de novo sobre esse tópico, talvez abordando um pouquinho mais sobre telas, uma visão um pouquinho diferente, mas completou bastante a aula da professora Marília. Parabéns aí pela brilhante aula, Silvana. O importante, quando a gente levanta todos esses pontos, né,
eu vejo o educador físico como um profissional que precisa começar a ser orientado com isso. Eles já têm a formação toda, né? Mas eu acho que o educador físico começar a trabalhar mais e as instituições e o próprio governo começar a criar espaços para que os educadores físicos tenham espaços para fazer esses exercícios resistidos orientados, talvez além, né, não só a gente ter, o que a gente precisa orientar os pais, né, a gente precisa orientar os profissionais de educação física e se criar espaços para eles, né, e autonegócio é um desafio imenso, como o Zogaib falou, né, mas eu acho que a gente, como profissionais envolvidos com esse tipo de atividade, a nossa obrigação aí é cada vez mais melhorar esse tipo de desmistificação, né? E de dar apoio a todo mundo e todo mundo começar a trabalhar aí no sentido de se criar essas possibilidades aí que existem fora do Brasil. Nem sempre, e a gente vê até pelos números que não são, às vezes, tão aproveitadas assim, né? Existe estrutura, né? A gente está falando de existir estrutura, mas a gente vê que também existem números de obesidade imensos, né? E de sedentarismo imensos. Mas eu acho que o principal aqui, principalmente para nós aqui todos que somos profissionais envolvidos com esse tipo de orientação, é a gente ir batalhando aí passo por passo, degrau por degrau, no sentido de trabalhar com todas essas questões aí, né? Eu lembro a todos que estão participando aqui que a gente tem um mestrado profissional da medicina esportiva, que ele é multidisciplinar e que uma das linhas do nosso atual chefe do grupo, que é o professor Alberto, é justamente sobre isso, sobre esses exercícios resistivos em criança e capacitando educadores físicos, né? Então existem o William também, que também é professor, também nos ajuda nisso. Existe uma das nossas áreas de atuação é justamente na capacitação dos profissionais, dos educadores físicos, para conseguir justamente atuar nessa área. Então, eventualmente, quem tiver interesse, quiser saber mais sobre isso daí, pode nos procurar, ou mesmo nas redes sociais aí, que tem esse link aí da educação física no mestrado profissional. Mais uma vez agradecer a Silvana, brilhante aula, os comentários também, professora Marília, professor Zogaib. Convido todos, na próxima terça-feira vamos falar um pouco sobre epicondilite em tenistas, tá? Paulo Belangeiro, que é ortopedista aqui também do grupo, nosso vice-coordenador, ele vai falar um pouquinho. Nós teremos provavelmente a presença de um atleta e de um técnico também, para ter essa visão não apenas do médico, mas para a gente falar um pouquinho de fisiologia, de lesão, de prevenção, como é que é a visão prática de quem está em quadra também. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Silvana, muito obrigado. Boa semana. Eu que agradeço. Boa semana a todos. Nos vemos na próxima terça-feira, gente, 11 horas. Um abraço. Tchau, pessoal.